Tu sabia que dá para fazer pano de cera com qualidade profissional em casa? Vem comigo que eu vou te contar toda essa parada. Eu sou a Carla Vieiro, aqui da Equipe Eco, e o vídeo de hoje é um tutorial que vai te ensinar a como fazer um pano de cera de qualidade profissional, mas em casa, na tua mesa de casa. E eu tô falando de qualidade profissional porque a gente vai utilizar uma coisa muito especial, que é a barrinha de cera da Equipe Eco, que nada mais, nada menos do que a liga de cera, é uma barrinha feita com a liga de cera que a gente utiliza aqui nos nossos produtos na empresa. Ela é feita com cera de abelhas, resina de árvore e óleo de coco, que confere ao pano de cera uma qualidade excepcional. E não só por ter esses ingredientes, como também na proporção correta. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm contato com panos de cera que não funcionam e isso acontece devido a vários problemas. E um deles, e o principal, eu acredito, é porque essa liga de cera não está bem balanceada, porque a quantidade de cada elemento tem que estar bem certinha para que ele tenha uma função muito boa de colar e não ficar grudando na mão, não ficar muito duro e não grudando. Enfim, vários problemas que podem acontecer com um pano de cera que não tem uma liga boa. Então, para se tu tem vontade de fazer um pano de cera em casa, com algum tecido que tu já tenha em casa, parado numa gaveta lá, só esperando uma oportunidade de ser usado, e tu quer fazer pano de cera com esse tecido, agora tu pode fazer com toda a segurança que vai dar certo o teu pano de cera. Né? Utilizando essa barrinha, tu tem uma facilidade de fazer em casa, sem precisar comprar muitos ingredientes e ainda fazer muitos testes. Então, esse tutorial é perfeito para ti. Então, o que vai ser preciso para fazer o teu pano de cera em casa? Obviamente, começar pelo tecido, né? O tecido é a base do nosso pano de cera. Ele é um tecido que tem que ser de fibra natural, porque ele tem uma função também de se biodegradar depois. A gente tem que ter essa preocupação que ele não só é bom agora, né, nesse momento que vai nos ajudar demais na nossa cozinha, mas também depois de terminar essa vida útil dele, ele vai estar apto para se reincorporar ao sistema, né? Ele ser biodegradável é uma característica muito importante e a gente só atinge essa característica com os tecidos de fibra natural, né? O algodão 100% é o tecido ideal para essa nossa atividade aqui, para esse nosso tecido, né? Para esse nosso pano de cera. E o tecido tem que ser plano. O que quer dizer isso? Que ele não seja malha. Ele tem que ser um tecido firme, rígido, que é o tricoline. O tecido também não pode ser aquele tecido algodão cru. Ele tem um problema por ser muito grosso, uma densidade muito alta. E essa densidade muito alta acaba absorvendo muita cera, então tu vai gastar muita cera, vai deixar ele fica muito grosseiro, fica até difícil de manusear. Então eu não recomendo que tu utilize o algodão cru, a não ser que tu goste muito desse tecido e queira utilizar ele de qualquer forma. Ele funciona também, porém tem algumas limitações tanto de uso como de absorção de cera, que tu vai conseguir fazer menos quantidade com essa porção que tem na barrinha. Outra coisa sobre tecido é que tem que ser atenta às estampas. Os tecidos que têm alguma estampa vermelha, marrom, tendem a sair tinta quando a gente vai submeter o calor. Então, quando a gente for fazer um tutorial, você vai ver que a gente vai passar o ferro de passar roupas e quando esse tecido é aquecido, muitas vezes, quando o tecido é vermelho, as estampas vermelhas, a tinta acaba vazando do motivo da estampa e acaba manchando todo o tecido. E isso não é o que a gente quer. Então, tente não escolher tecidos com estampas vermelhas e marrons, que são as que mais acontece esse problema. A segunda coisa que a gente vai precisar é a barrinha de cera. Então, essa barrinha de cera da Equipe Eco, ela já tem essa composição certinha, tu não precisa te preocupar que não vai colar ou qualquer coisa parecida. E ela é uma barrinha de 60 gramas, eu vou te mostrar aqui. Ela tem um tamanho que você vai poder encerar até 4 tecidos do tamanho M, que é o tamanho que a gente utiliza aqui na Equipe Eco. Você pode fazer o tamanho que você quiser, né? Você tem toda essa liberdade para escolher o tamanho do tecido que você tem vontade de fazer, mas ele tem um rendimento de 4 tecidos M, que são nas medidas de 25 por 28 centímetros. Então, para ficar um bom balanço de cera e não ficar faltando cera ou sobrando cera, você tem que pensar numa dimensão que seja correspondente a esses 4 tecidos M. Uma coisa legal de falar sobre essa barrinha é que ela tem, dentro da caixa, ela vem, essa barra vem embrulhada em um pano de cera mesmo.
esse aqui é o presente que a gente vai te dar quando você adquirir essa barrinha, que ele é um resíduo dos nossos tecidos, nossa produção, então a gente consegue aproveitar os tecidos pequenos para fazer um pano de cera bem pequenininho para embrulhar a barrinha. Então aqui serve para você embrulhar limão, abrir potes de compota, que dá uma força bem legal para abrir pote, é maravilhoso. Se não tentou ainda, tenta aí. E também para você também perceber, se você não teve a oportunidade ainda de utilizar um pano de cera, tu vai poder tocar e também sentir como é que é a textura, como é que ele tem que ficar, né? Qual é o teu objetivo ao fazer o teu pano de cera em casa com essa barrinha. A textura fica um pouquinho diferente, bem pouca coisa mesmo, porque a técnica que a gente utiliza na produção comercial de pano de cera é um pouco diferente dessa que a gente vai te ensinar aqui no tutorial. Porque, né, você está fazendo em casa, num sistema um pouco mais simplificado do que a gente tem nessa produção mais comercial. Então, fica aqui a dica que é bem legal utilizar esse paninho aqui pequenininho para fazer, né, para utilizar na cozinha ainda assim, e depois utilizar a tua barrinha de cera nessa fabricação. Uma outra coisa que a gente vai precisar nessa lista de materiais, além do tecido e da barrinha de cera, vai ser um ferro de passar roupas. Você vai precisar também de uma folha grande de papel manteiga, ou então 2 folhas menores de papel manteiga. Tudo vai depender do tamanho do pano de cera que tu quer fazer, então ele tem que caber dentro e não sobrar uma bordinha. Isso a gente vai ver logo mais na parte prática. E também, por último, um tecido velho, uma toalha velha para fazer um forro por baixo do nosso trabalho, porque pode ser também que a cera vaze para fora e também tem que ter um estofinho para que a gente consiga passar o ferro e ficar macio por baixo e facilitar o nosso trabalho. Então, vamos lá para a parte prática agora, que agora é a hora de fazer o teu próprio pano de cera. Ah, mas antes, uma coisa bem importante, ó, eu já vou colocar o meu avental e eu sugiro que tu faça o mesmo quando tu for fazer teu pano de cera, porque pode ser que escorra uma cerinha na tua roupa e tu não vai gostar de ter tua roupa manchada pelo resto da vida com cera de abelhas. Então vai lá, coloca teu avental. Eu tô ficando pronta aqui pra gente começar a nossa parte prática. Bora lá! Aqui são os nossos materiais todos. Eu não falei antes apenas do ralador. A gente vai precisar de um ralador para ralar a barrinha de cera, certo? Então tudo tá aqui. A minha base tem que ser um tecido mais velho, que eu possa só proteger a mesa, né? Que se por acaso cair cera aqui em cima não tem problema nenhum. Então eu vou começar tudo isso ralando a cera. Sobre rendimento, uma barrinha dessas, ela rende aproximadamente 4 tecidos M. Eu vou fazer aqui agora um tecido tamanho P, então há de render mais ou menos uns de 5 a 6 peças do tamanho P. Então você tem toda a liberdade para fazer o tamanho que você quiser e só precisa ter atenção no tanto de cera que você vai utilizar para não deixar faltar para alguma peça que você queira colocar a cera. Aqui eu tenho então o papel manteiga, que eu estou usando aqui um pedacinho, eu recortei ele e cortei e dobrei ele na metade. E eu deixo dobrado assim para que eu possa encostar aqui o tecido. E quando eu puser a cera, esse lado aqui não vai vazar a cera, porque esses lados aqui pode ser que vaze cera para fora. Então eu já previno que uma das faces fique protegida aqui. Eu vou espalhar a minha cera por todo o tecido, de forma mais uniforme possível, assim, mas o que vai espalhar mesmo depois, deixar ele bem uniforme, vai ser quando a cera estiver derretida. Agora eu vou pegar meu ferro de passar roupa e vou começar a derreter essa cera. Primeiro eu fecho aqui e venho com o meu ferro de passar e ele vai fazer a passagem por cima. Ele vai derreter essa cera, você vai ver que vai ficando mais escuro, ó. É a cera que vai se derretendo, vai ficando em estado mais líquido mesmo. Então, eu vou de
devagarinho assim, derretendo a cera aos poucos. E ela vai começar a ser distribuída pelo tecido. É importante falar que esse tecido ele foi lavado antes para retirar a goma. Então você aí em casa que está fazendo o teu pano de cera com um tecido novo, precisa lavar, tá? Porque a goma do tecido, ela atrapalha bastante na penetração da cera e vai fazer com que o teu pano de cera ele dure muito menos se você não lavar. Nosso trabalho aqui é usar essa face do nosso ferro de passar roupas como se fosse uma reguinha, uma espátula que distribui a cera líquida por todo o tecido. Legal virar também, ó. Daí a gente consegue ver se do outro lado não tá faltando cera. Ou com alguma bolha, né? Aqui provavelmente tá com menos cera do que deveria. Então aqui eu já passo um pouquinho mais também. Pronto. Agora estamos acabados aqui. Legal também agora, dá uma última passada de ferro por toda a superfície, para deixar bem quente e derretida a cera, que eu quero tirar esse papel com a cera amolecida, que o acabamento fica bem melhor. Ela fica toda lisinha, não fica com rugosidade. Então, eu vou tirar já, rapidinho. A gente puxa aqui o papel com a cera ainda molhada. Pode tirar com ela seca? Também pode, mas o acabamento fica melhor com ela molhada. Temos um pano de cera saindo do forno aqui, ó, praticamente. Ei, que lindo! A cera tá molhada ainda. Ficou uns pedacinhos de cera aqui da borda, ó, que sobrou aqui. Não tem problema. E eu vou deixar essa cera aqui, porque esse papel eu consigo utilizar de novo. E aí, quando eu colocar um tecido limpo aqui, tecido sem cera, eu vou conseguir absorver essa cera que tá residual aqui. Então, esse papelzinho já guardo, já reservo, para que ele possa ser novamente utilizado. E aqui tá o nosso pano de cera. Ele tá direitinho. Aparentemente ele ficou muito bom, ficou bem como ele tem que ser. Ele tá morno ainda, então para ele ficar no formato, na textura final, vai ter que esperar secar. Mas eu já consigo fazer um teste aqui. Vou pegar aquela barrinha que eu tava ralando antes e já vou ver se ele consegue abraçar algum objeto. E dá pra ver que ele já tá, ó, já tá se moldando, já tá funcionando perfeitamente com um pano de cera. Ó, bem legal. E aí, gostou do teu pano de cera? É uma maravilha fazer em casa, vai dizer que não é muito satisfatório poder fazer o próprio pano de cera. Então essa técnica ela é bem simples, mas ela demora um pouquinho, né? Ela é boa de fazer assim o tecido um por um, que é um método que a gente utiliza só para isso mesmo, que é para fazer um a um, para uso doméstico, não é a técnica recomendada para fazer para quem quer vender, por exemplo, né? Que senão seria um trabalho infinito e teria pouco rendimento. Então, para quem quer fazer o pano de cera para fins comerciais em uma quantidade maior, com uma escala maior, com melhor rendimento, com uma técnica preparada para essa situação, a gente desenvolveu um curso que é focado em pano de cera profissional. Ele também é feito de uma forma artesanal, pode ser feito em casa, é completamente possível fazer no fogão de casa, né, na cozinha, numa área que você tem em casa, mas de uma forma bem mais rápida e muito mais, com um processo muito mais estruturado para fazer pano de cera para finalidade comercial mesmo. Então, se você é essa pessoa que tem esse interesse em fazer pano de cera para vender, né, para comercializar e se especializar nesse produto,
eu te convido a acessar o curso aqui no link aqui embaixo da descrição, que ali vai ter toda a informação para você ter esse conhecimento, que é toda a técnica que a gente utiliza no Keep Eco. A gente deixou tudo muito aberto, tudo muito disponível de como que a gente faz aqui dentro. O mesmo método que a gente utiliza na Keep Eco, que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 5 anos trabalhando com pano de cera. Então a gente tem um intuito de levar, né, que esse produto chegue à casa de muito mais pessoas. Então a gente está muito feliz de poder estar ensinando várias pessoas pelo Brasil a fazer um pano de cera bom, um pano de cera que funciona, que não decepciona também, que é muito importante, né? Um pano de cera que seja maravilhoso em qualidade, que dure muito tempo e que as pessoas tanto as que vendem como as que utilizam no final, sejam felizes com um produto de muito boa qualidade, né? E se você quer testar, fazer em casa e quer fazer seu próprio pano de cera, eu te recomendo a acessar aqui embaixo também na descrição o link que vai te levar a adquirir essa barrinha de cera, que ela é perfeita e maravilhosa para fazer pano de cera que funciona, mesmo que seja só para usar em casa, né? Eu espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê lá pelo próximo.